A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre as pessoas que influenciam, se envolvem na restauração daqueles que estão buscando. As pessoas que acabam influenciando positivamente ou negativamente. Porque quando passamos pelo processo de restauração, nós diversas vezes somos confrontados, estimulados a desistir da restauração ou lutar por ela. Bem, confesso que muitos poucos estimulam a lutar. A grande maioria estimula a desistir, abrir mão. E vamos falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas sofrem por conta disso. Diversas vezes, mulheres estão lutando pela restauração e seus familiares, pai, mãe, irmãos, às vezes até filhos, chegam e dizem: desista, não vale a pena, deixe para lá, acabe com essa luta, siga sua vida, vá ser feliz. E nem leve em conta o que religiosos e amigos falam. Me atenho basicamente à família. Devemos entender que o processo de deserto é um processo que exige de nós alguns comportamentos. Pois o deserto em si, ele faz com que a gente passe por um isolamento. Aquele isolamento é necessário para que a gente tenha um encontro com Deus, para que a gente reveja nossas vidas, redefina nossos passos, monitore como nós estávamos agindo e faça uma reavaliação de nossa conduta. O deserto, ele tem alguns passos, alguns processos. No início, sofremos o luto dele, onde sentimos todas aquelas etapas, né? Negação, né? Revolta, barganha, todas aquelas fases próprias do luto. Quando estamos superando isso e acabamos nos atendo ao propósito que é a luta, começamos os conflitos familiares. Alguns parentes acabam se envolvendo, dando conselho, visando o nosso bem, mas que na verdade acabam nos colocando em grande tormento. Eles acabam estimulando aquele que busca a desistir, a seguir sua vida, porque as pessoas não se atêm ao que a palavra fala, ao que a Bíblia ensina, mas simplesmente naquele entendimento de que o que importa é ser feliz. A grande realidade é que aquele que acaba se deparando com a falência de um casamento, com uma separação, ele passa por alguns estágios da vida e ele acaba entendendo que precisa superar aquilo, ele vai buscar ajuda. A princípio, ele só quer se livrar daquela dor e acaba se deparando com a realidade, a Bíblia dando um parecer. Bem, quando aquela pessoa encontra uma verdade e entende que a Bíblia diz que casamento é um só, é para toda a vida, é um princípio, ele está ligado à sua esposa, a seu marido, por toda a vida, né? Porque assim Deus determinou, ele acaba se entregando a essa luta, a essa busca. Só que aqueles que não entendem essa verdade bíblica, mesmo os religiosos que vão à igreja e não conseguem ler a Bíblia como ela realmente é, que pega uma tradução em que não é fiel no seu texto e acaba dando um entendimento equivocado, ou eles acabam interpretando a Bíblia conforme sua dor e sua vontade, vai estimular aquele que está buscando no deserto, o que foi rejeitado, a esquecer tudo aquilo, a seguir sua vida, ignorando tudo em volta, e ignorando o adultério, ignorando o sofrimento dos filhos, ignorando os princípios da palavra, a vontade de Deus. E nós vemos o que a Bíblia diz o seguinte, Mateus, por exemplo, capítulo 19, versículo 5, Jesus Cristo diz o seguinte, versículo 4, 5 e 6, certo? Ele diz, Mateus, capítulo 19, versículo 4, 5 e 6. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher?
e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo falava do que é um casamento e os passos para um casamento. E ele diz: deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Deixar pai e mãe não é só no âmbito geográfico, sair da casa do pai e da mãe, mas é no âmbito relacional, é no âmbito das relações, espiritual. Ele diz que você, quando sai da tutela do seu pai, você está debaixo da tutela do seu marido, você mulher. Lá em Levítico nós vemos que é dito que o pai é o tutor sobre a filha, até quando ela case, e a tutela passa para o marido. De modo que se a filha fizer um voto, o pai pode ir cancelar o voto, mesmo que o voto tenha sido feito a Deus. E Deus vai endossar isso. Mas se a filha casa, agora quem é responsável por esse voto é o marido, de modo que se a mulher fizer o voto, o marido pode cancelar e Deus vai endossar. E o homem, ele deixa os pais, sai da tutela dos pais e passa a ser tutor de uma mulher. Então o vínculo agora é entre marido e mulher. O princípio de honrar pai e mãe diz que nós devemos ouvir os conselhos do pai e da mãe. Mas a decisão final é do homem. O homem não pode desonrar sua esposa por ouvir um conselho de um pai, e uma mulher não pode desonrar seu marido porque ouviu um conselho de uma mãe. Porque os dois agora são uma só carne. E quando estamos passando pelo deserto, muitas vezes mulheres ficam apreensivas de voltar para os seus cônjuges porque os pais não apoiam mais, não aceitam. Homens muitas vezes são manipulados por suas mães e acabam estragando seu relacionamento com sua esposa e têm dificuldade de voltar para casa porque a mãe não acata, não aceita aquilo. Quantos e quantos casamentos nós vemos diariamente se desfazendo porque a nora tem uma dificuldade de se relacionar com a sogra não gosta daquele comportamento e manda no filho. E o filho acaba estragando o casamento por conta de sua mãe. Do mesmo modo, mulheres que estragam seu casamento, porque a mãe quem quer determinar o que deve ser feito. Isso é uma quebra de princípio. Então, quando nós entendemos que isso não pode ocorrer, passamos a ter noção exata de que a luta no deserto é sua. O seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, seus amigos podem lhe aconselhar da melhor forma, de modo que não venha confrontar os princípios da palavra do Senhor, nem prejudicar sua busca. Pessoas que não conseguem mais lutar pela restauração do casamento porque os filhos não querem. Os filhos não querem. Ah, meu filho não quer mais que eu volte para meu marido porque eu sofri. Ah, meu filho não quer que eu volte para minha esposa porque eu sofri. Filho não tem que decidir nada. Aí é uma questão sua com seu marido, com sua esposa, com Deus. Os filhos têm que se recolher ao seu nível, onde eles têm que atuar. Lógico que ouvimos o posicionamento dos filhos devido ao sofrimento, e muitas vezes a culpa é nossa, porque expomos nossos filhos ao deserto. Mas devemos aprender que nessa jornada de deserto, passamos por uma fase de solidão, onde não temos amigos, parentes, nem ninguém por perto. Então devemos ouvir somente a voz do Senhor. Então depois que temos um vínculo com o Senhor e uma intimidade com Ele, isolamos todas as outras vozes e ouvimos a voz de Deus. Então temos que aprender a se relacionar com os pais, com mães, filhos, devemos se relacionar com cunhados, amigos, parentes, irmãos, nesse processo de deserto. E deixar claro para eles que a luta é sua, o desejo é seu, você está posicionado em Deus, sabe o que Deus quer, você vai cumprir tanto o seu princípio de fé dentro da palavra, quanto o seu desejo pela luta. E que você não permite que eles se envolvam nesse assunto. Você vai buscar simplesmente o conselho de Deus e vai lutar. E que se eles querem te amar, eles te apoiem ou eles fiquem na deles. Mas que você não aceita que eles atrapalhem isso. Você tem que conversar com seus filhos e falar sobre os princípios bíblicos.
para que seus filhos não venham cair na mesma situação no futuro. E dizer para eles que você vai lutar pelo casamento, pois é o correto. Você deve conversar com seus pais, declarar seu amor, seu carinho, mas que no âmbito do seu casamento, a sua restauração, é você que vai lutar. Porque se teu casamento foi destruído, e muitas das coisas que cooperaram para essa destruição foi esse envolvimento com pai, com mãe, foi esses conselhos tóxicos que muitas vezes atrapalham, por que agora na restauração você vai deixar eles se envolverem? Até porque na volta, no regresso daquele que partiu, as mesmas pessoas vão estar envolvidas e vão acabar piorando o segundo processo de restauração. Pois vão ficar sempre lembrando, apontando, cogitando, reclamando, e isso não vai cooperar para a sua restauração. Muitas vezes o casamento, aquele que foi, volta e tem aqueles conflitos familiares e a pessoa decide ir embora de novo. Muitos não conseguem nem querer voltar. Eles não conseguem nem pensar na hipótese de voltar, porque quando imaginam enfrentar a família daquele que lhe abandonou, as críticas, as agressões verbais, ele prefere ficar onde está. Então é necessário que a partir de agora você faça essa avaliação. Você peça orientação ao Espírito Santo e comece a conversar com seus parentes, filhos, deixando claro seu processo de restauração e você está baseado em Deus e que não aceita opiniões nesse sentido. Porque se você deixar as pessoas se envolverem na sua fé, se envolverem no seu processo, se envolverem nisso, reclamarem, darem opinião, atrapalharem, nem você vai conseguir caminhar no processo. Agora entenda que é de extrema importância você parar de chorar, murmurar, reclamar, deixar de viver na comiseração, parar de ficar sem se alimentar, jogado pelos cantos, como se tivesse sido abandonado, né, ao léu, um mendigo, sofrendo, deixando de se cuidar, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham pena de você e vale estimular, logicamente, a sair dessa situação. E o melhor caminho é esquecer o seu cônjuge. Muitas vezes eles se envolvem no nosso processo porque nós causamos isso. Vivendo uma tristeza, uma dor descabida para que eles vejam isso. Nós temos que aprender a ter inteligência emocional e administrar nossa dor e nosso sofrimento e nossa luta. Isso não é falsidade. Dizer que está tudo bem sem estar. É simplesmente levantar pela manhã, lavar o rosto, se arrumar, sair e viver. E quando perguntarem, e teu casamento? Está nas mãos do Senhor. Ah, tu separou? Está nas mãos do Senhor. Tu quer um conselho, quer conversar, desabafar? Não, está nas mãos do Senhor. E vai desabafar com pessoas que entendem teu processo e estão caminhando contigo. Porque pelo muito falar, faz com que eles queiram nos ajudar da melhor forma possível, com muita honestidade, mas que os conselhos sempre vão contra a palavra de Deus. Então precisamos entender que o comportamento deles também é reflexo do nosso. Então, se estamos bem, estamos vivendo e deixamos eles à margem disso, nós vamos viver melhor e batalhar melhor. Agora, se eles querem orar conosco e são sinceros nessa busca, então que venham, se unam. Mas você não pode dar margem para que eles venham prejudicar. Nós devemos tratar eles com carinho, com amor. Nós devemos ser atenciosos e dizer gentilmente, olha, é uma luta que eu decidi, é comigo e com Deus, não se preocupa, eu estou bem, não é dependência emocional, deixa eu viver meu processo. Seja gentil, não precisa ser grosso. E as pessoas vão entender e vão deixar, por mais que não concordem. Mas é necessário que sigamos esses passos para que possamos caminhar nessa jornada. Então, é importante que você tenha esse posicionamento, porque muitos caíram nesse processo por causa das influências dos parentes, de filhos, de pais, de irmãos, porque querem tanto o nosso bem e não entendem que estão nos dando veneno pensando ser remédio. Então que possamos ter essa sobriedade e venhamos a aprender a administrar isso, até para que eles vejam que o nosso Deus restaurou nossa vida e sirva de testemunho para eles. Então eles vão ver através de nós que Deus nos sustentou,
nos momentos mais sombrios de nossa vida, porque nós soubemos nos comportar conforme Deus nos orientou. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.